meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre climas do Brasil. Sim, o clima de uma região é resultante da relação estabelecida entre desde temperatura, umidade, altitude, a vegetação, até mesmo a dinâmica aí dessa massa de ar, ou até mesmo a influência das correntes marítimas aí vinda, por exemplo, das regiões litorâneas. E dependendo aí dos elementos levados aí, a gente pode ver vários tipos de classificação climática. E nós temos aí as nossas. Por exemplo, a equatorial, que corresponde grande parte aqui da região norte. Lembrando que nessa parte do país a gente vai ver elevados índices de chuva, por exemplo, temperaturas elevadas o ano inteiro e a gente vai ver que pega grande parte da nossa Amazônia. Então vamos observar também que um outro clima aqui no Brasil, por exemplo, é o tropical, que é predominante em toda a parte do país. E a gente vai ver que durante o verão é quente e chuvoso. Já no inverno a gente vai ver que é frio e seco. Corresponde aí a São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Maranhão, Piauí e Ceará. O outro clima que nós temos, que corresponde a uma parte aqui do Nordeste, vai ser o semiárido, que vai ser um local onde tem chuvas escassas e irregulares. O que isso significa? Chove pouco, nunca é certeza se chove. Por isso que a gente vê, por exemplo, nas literaturas, lá no sertão, por exemplo, retratando os retirantes ali, e a gente vai ver que são temperaturas elevadas, é quente, e corresponde aí ao sertão do Nordeste. Nós temos aí o tropical de altitude. A gente vai ver que corresponde aí a regiões serranas, por exemplo, e literalmente, por exemplo, ali Espírito Santo, Rio de Janeiro. Nessas regiões, por exemplo, de tropical de altitude, as temperaturas variam aí mais ou menos de 15 graus a 21 graus e são chuvas durante, por exemplo, o verão, são chuvas muito intensas. Já no tropical úmido, ou também conhecido como tropical atlântico, nós vamos observar que corresponde à parte do litoral e também a gente vai ver que essa parte do litoral influencia, por exemplo, na umidade. A umidade que vem aqui do oceano acaba influenciando, por exemplo, na parte estrutural do clima. E durante aí o verão, as temperaturas aí, elas chegam a 40 graus. Já, por exemplo, no inverno, a gente vai ver climas mais amenos, por exemplo, chegando, uma média mais ou menos aí de 20 graus, por exemplo. Já no nosso querido subtropical, a gente vai ver uma regularidade na distribuição de chuvas ao longo do ano, então é um controle, principalmente aqui nessa parte da região sul, e a gente vai ver que a amplitude térmica é um pouco elevada. Principalmente esse clima subtropical, ele se estabelece na região sul. Mas, porém, entretanto, todavia, devemos lembrar que, quando falamos de clima, estamos falando de uma resultante aí de diversas variáveis, desde temperatura, a própria vegetação, a altitude, e a gente vai ver que esse ponto de desregular aí o clima no Brasil e no mundo inteiro, isso está acontecendo por conta da poluição. Então, muitas vezes a gente tem as nossas classificações de clima, mas, porém, entretanto, todavia, está sendo prejudicado por conta dos derretimentos da calota polar, por exemplo, e também da poluição feita aí por nós, seres humanos. Então, lembre-se, cuidem aí da cidade de vocês, não joguem lixo na rua, sempre façam descarte em locais regulares e corretos. Meu povo, beijo, me liga, na descrição do vídeo nós temos exercício. Abraço!